Fala pessoal, beleza? Então, você tem dúvidas sobre como fazer uma barba falhada? Tem dificuldade? Então, nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje, a gente vai fazer uma barba baixinha, né? Um degradêzinho bem suave ali na lateral, mas uma barba bem falhada. Ela tem muita falha, é uma barba de um jovem ainda, e a gente vai trabalhar todos os detalhes para fazer essa barba ficar perfeita, bacana, e que vai dar aquela sensação no final que ele tem muita barba, né? Toda a região ali da maçã do rosto ali é bem falhada, tanto de um lado quanto do outro, beleza? Então, como é que a gente faz essa barba? A gente tá fazendo ela aí, beleza? O meu cliente queria ela bem baixinha, né? Então, o que a gente tá fazendo? A gente passou a máquina 1,5, né? A gente trabalha a máquina 1,5, agora eu venho 1,5 nela toda. Agora eu venho com a minha 1 alta e 1 baixa, trabalhando nos pontinhos escuros, né, da barba. Então o primeiro processo ali é eu tentar igualar o que é comum numa barba dessa, as barbas falhadas, é alguns pontos ali do rosto ficar mais cheio do que o outro. Então, porque tem uma concentração, né, de maior quantidade de barba. Então, você deve ter essa observação para tentar igualar, né, fazer como se você estivesse polindo um degradê, você já vai ali fazendo ali igualando aquelas regiões, beleza? Então agora eu venho com nessa região da lateral para igualar ali com um degradê na lateral que foi feito na máquina 0. Então eu trabalho ali aquela conexãozinha ali da costeleta. Então a gente vai fazer um degradê nessa barba, porém aquele degradê mais suave. Por quê? Porque o cliente ele não tem volume suficiente de barba para fazer, né, aquele degradê clássico ali, bem sombreado, né? Então, nos resta outra opção a não ser trabalhar essas conexões ali, bem bacana, bem suave, e fazer um degradê mais suave, do jeito que a gente tem ali a parte 0 na região da costeleta, e assim que vai aproximando do queixo até a máquina 1,5 no queixo ali. Então, pode observar no final que vai ficar bem legal, beleza? Então, acabando de fazer ali a parte do degradê com máquina 0, 0 alta, 1, a gente vai e faz ali uma marcação ali, trabalhando linhas retas. Barba, o segredo de uma barba é trabalhar as linhas retas, né? Então você trabalha uma linha reta ali naquela região atrás da orelha, outra linha reta embaixo, uma linha reta na região da passão do rosto e outra linha reta na direção da costeleta. Então, quando estiver raspando, eu vou mostrar isso aí em detalhe, beleza? O que eu estou fazendo aí? Eu estou ali tirando ali aqueles pontinhos escuros com a pontinha da tesoura ali, pentezinho corrido ali, alguns pontinhos ali com o pentinho, né? Com a pontinha do pente. E o que isso vai fazer? Entenda bem. Se você não tem barba para preencher nos locais onde está falhado, por exemplo ali, tá vendo a maçã no rosto? Tá bem falhada, mas no queixo está bem cheia. Então como é que você faz isso? Como é que você iguala tudo isso? Não tem como, você não tem como colocar cabelo aí, a não ser que você apelar para o topique, né? Só que vai ficar bom somente na hora. Então, como fazer isso? Eu passo a máquina em 1,5 nele todo, inclusive nas partes falhadas ali. 1,5 alta, tem alguns lugares que está bem falhado. E depois eu venho trabalhando com a minha máquina 1 e 1 alta, né, fazendo ali, tirando aqueles pontinhos escuros. É o que eu estou fazendo nesse exato momento. Então, fazendo desse jeito, você vai ter o que? Uma superfície ali um pouco mais igual. E quando se iguala, parece que dá uma sensação de encher. Depois vocês vão ver no final quando a gente estiver raspando. Então, o cliente, quando ele olhar no espelho, ele não vai ver uns pontos mais escuros, um ponto mais claro. Fica aquele aspecto de barba muito feia mesmo, na verdade, né? E já quando você iguala tudo, ele olha e vê uma coisa toda uniforme. Então é bem bacana isso aí. Imagina você, para vocês entenderem de uma vez por todas, imagina você fazendo um degradê ali, passando ali a máquina doidada. Aí depois, se você quisesse polir esse degradê, ou seja, tirar todas as manchinhas daquele degradê, né? Aí o degradê fica limpinho. É basicamente isso que a gente faz ali, ó, que eu tô fazendo aí. É trabalhando os pontinhos escuros, tirando, ó, olha só, na costeleta.
E aí, à medida que você elimina o ponto escuro, o ponto claro ele aparece. Essa mesma estratégia, essa mesma técnica, eu uso ela em cabelo de pessoas calvas, né? Eu tenho um vídeo no canal que, inclusive, deu pouca visualização, mas deu bastante comentário, inclusive. Você elimina, na hora que você vai trabalhar essa questão da calvície ou das falhas, se você eliminar os pontos escuros ou clarear esses pontos escuros, você traz uma uniformidade maior para toda a região do rosto. Então, logo, o cliente tem a sensação que ele tem mais barba do que realmente tem. E isso é bem legal. E à medida que ela começa a crescer, ela cresce mais igual. Então é bem bacana, é bem legal essa técnica. E ali, ó, o que eu estou fazendo com a pontinha da tesoura? Tirando justamente os pontinhos onde que tem um volumezinho maior de cabelo. Então quando você clareia esses volumes, você traz uma igualdade ali por toda aquela região. Beleza? Isso é uma técnica que eu uso há muito tempo, né? Eu percebi isso fazendo várias e várias barbas de clientes que tinham falha e quando eu passava uma única máquina, eu sentia que não ficava bem. Então, à medida que eu fui fazendo, eu fui percebendo que dava para ir melhorar isso aí. Então, usei a mesma técnica do degradê na barba. Então, agora, para fazer essa parte da máquina, o que eu faço? Você observou ali que eu utilizei 2 dedinhos de um lado, 2 dedinhos do outro. É para ajudar na marcação. Então, atrás da orelha. O que eu estou fazendo agora aí? Agora, esse lápis que eu estou passando aí, calma aí, não é um fake news não. Esse lápis aí, ele é um lápis 88B. Presta atenção. Lápis 88B da Faber-Castell. Esse lápis, ele serve para quê? Se você vai, por exemplo, a barba do cliente é falhada, né? Então, você não quer carregar do Topic, porque o Topic também, porque fica muito pesado. Você quer um aspecto mais natural. Mas você também, para facilitar na hora de você fazer o desenho, eu utilizo esse lápis preenchendo. Mas observa como eu estou fazendo. Eu estou fazendo a favor do fio, dando os pontinhos riscadinhos nele. Um segredinho é você jogar um pouquinho de talco antes para tirar um pouco da oleosidade da pele. Então, fazendo desse jeito, você preencheu os pontos da barba, né? Por mais que o cliente, logo após, quando ele for tomar um banho, vai lavar e vai sair, sai fácil, sai fácil. Para quê? Por que fazer isso, então? Olha só. Quando você tem uma barba falhada, para fazer o desenho, qual é a tinta que você tem? É o pelo. O pelo é a tinta para você fazer um desenho na hora de fazer uma barba, não é isso? Sim. Mas se você tem pouco pelo ou tem falhas nesse pelo e você não conseguiu, com a minha técnica aí, preencher esses espaços, então, por que não passar um lapisinho ali? Você preenche toda aquela região. Isso, na hora que você for trazer a navalha, você vai ter uma precisão melhor da onde você está fazendo a sua barba. Isso vai dar o quê? Uma precisão para você não ter que abaixar tanto. Muitas das barbas são estragadas, ou seja, na hora que você vai fazer, fica ali fazendo, puxando para baixo para ver se consegue, né, achar um alinhamento ali. Mas como tem muito pouco fio, você acaba estragando, ou seja, descendo demais essa barba. E barba, gente, é por regra, a não ser que o cliente queira algo diferente, mas por regra, o limite de uma barba para raspar na maçã do rosto é o canto de baixo do bigode, da boca ali, do cantinho da boca. Esse é o limite. Abaixo disso, só se não tiver jeito mesmo, o cliente não tiver pelo nenhum, ou o caso, por exemplo, de uma pessoa que gosta daquela barba mais fina. Então, pega essa visão aí e faça, aplique no seu trabalho. Se você já é barbeiro, se você inclusive até tem experiência, né? E confere, vê se não vai ser muito melhor. Então, olha só, como eu passei esse lapisinho e já tinha igualado, eu consigo visualizar o que eu estou fazendo. Logo, não preciso abaixar muito, né? Ou seja, descer, estragar o rosto do cliente, entendeu? Então, observa ali que ficou ali
mesmo baixinho, mesmo bem sereno, ficou uma barbinha bem desenhadinha, né? Vocês vão ver no final que ela fica bem legal, bem bacana mesmo, né? Então, isso é uma barba de um jovem que quer ter barba, que quer ter o prazer, por exemplo, de sair da barbearia com a barba bem alinhada, bem acertadinha. Então, muitos jovens às vezes não fazem barba em barbearia porque, por ter pouca barba e por muitas vezes, infelizmente, o barbeiro acabar não sabendo trabalhar melhor essa pouca barba que ele tem, o jovem simplesmente raspa ela. Então, se você souber fazer, né, incentivar ele a ter barba, incentivar ele a deixar a barba. Aí quando ele reclamar, mas tem muito pouca barba, você orienta ele. Existe o minoxidil, né, que pode te dar, né, um crescimento maior, acelerar nesse crescimento da barba dele. E também fazer essa técnica aí, ele vai sair do barbeiro bem satisfeito, né? Então, essa é a dica. Então, eu fiz de um lado, agora faço do outro. Por hábito, eu tenho um hábito de fazer começo de um lado por cima e no outro lado eu começo por baixo. É uma manhãzinha que eu tenho, mas é meu, beleza? Mas não altera nada, ou seja, se você começar pela parte de baixo, começar pela parte de cima, não altera nada. O que interessa no final é fazer essa limpeza bem certinha, bem bacana, bem legal. Quando eu falei a respeito de linhas, né, no início dessa aula, observa na parte de cima ali agora, que eu vou fazer a parte ali, ó. Eu faço a voltinha da navalha, né, da recessão baixa ali, faço a voltinha. Agora eu trabalho uma linha reta na parte da costeleta. Quase como via de regra, eu utilizo ali o meiozinho da orelha para começar a descer ela e alinhar ela. Mas vai variar de acordo com a barba. Então observa ali no meio da orelha, eu venho agora trabalhando ali outra linha reta. Então eu tenho uma linha reta descendo. E aí, claro que no final dessa linha reta a gente faz uma curvaturazinha. Isso vai dar um aspecto na barba de mais quadrada, que é bem legal. Não faça aquele arco tão arredondado, né? Ele fica muito pobre, digamos assim, né? Não fica elegante no cliente, exceto quando o cliente, que é quem paga o seu salário, pedir. Se ele pedir para fazer fininha a barba, você faz fininha. Se ele pedir para fazer arredondada, você faz arredondada. Se ele pedir para fazer raspar tudo, deixar só o queixo, você raspa tudo, deixa só o queixo. O gosto do barbeiro, ele serve para uma coisa, para orientar o seu cliente. Mas ele não serve para mandar no gosto do cliente. Se o cliente quer daquele jeito, pega e faça, né? Muito mais fácil, é mais correto você agradar o gosto do cliente do que o seu. Afinal de contas, quem vai embora com a barba é ele. Então, agora, se ele pedir uma opinião ou você tem intimidade com ele para dar uma opinião e indicar o melhor barba, indicar o melhor traçado, o melhor modelo de barba, o faça. Porque aí você vai estar mostrando para ele que você tem, né, autoridade naquilo que você está fazendo. Isso é bem legal, né? Mas tome cuidado com isso, porque em excesso você pode até perder um cliente. Beleza? Então esse é o final. Olha só, observa direitinho como essa barba ficou. Mesmo ele tendo pouca barba, olha só como ela ficou. Bem desenhadinha, bem certinha, bem bacana. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que vocês tenham realmente agregue na profissão de vocês, né? Se inscreve no canal, se inscreve aí, deixa um comentário, mas se inscreve. Vamos fazer esse canal crescer e que Deus abençoe a todos, né? Obrigado a vocês que estão sempre comentando coisas boas lá no canal. Nos incentiva muito, né, nessa profissão. Então olha só, a parte de baixo certinho, entendeu? A barbinha dele ficou bem serena, bem correta, ficou bem legal. Show? Um forte abraço a todos, né? Que Deus abençoe e ficamos por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Valeu? Final aí ficou bem detalhado para vocês realmente olhar de um lado do outro com todos os detalhes. Valeu? Fui!